Essa escola é ensino fundamental 1, que significa anos iniciais, certo? Que é do primeiro ao quinto ano. É uma escola que funciona no turno matutino e vespertino, certo? E fica localizado na cidade dos Tremóis. Bom, finalizamos aqui esse slide. Então agora vamos para o slide seguinte, certo? Aqui foi a apresentação da escola, né? Como eu já tinha falado. Então esse slide aqui foi relacionado à apresentação da escola. Então, vamos agora para o próximo slide. O próximo slide, ele trata-se do público-alvo entrevistado. Quem foi, no caso, que eu já falei também, que é o gestor, o vice-gestor e o coordenador dessa escola, certo? Agora vamos ver o slide seguinte. O próximo slide aqui trata-se das perguntas das entrevistas. E aqui a gente tem as perguntas das entrevistas, certo? Ou seja, aqui tem algumas das perguntas, né? Algumas das perguntas eu procurei trazer as principais para cá, para esse slide, relacionadas à gestão democrática nessa escola. Eu vou ler para vocês cada uma delas. Vamos lá. Foi entrevistado gestor, vice-gestor e coordenador sobre o papel da gestão escolar diante ações escolares desenvolvidas ao longo da pandemia, respondendo às perguntas abaixo. Vamos lá. Vamos lá para a primeira pergunta aqui para vocês. Como fazer a gestão de uma escola sem alunos, fechada por conta da pandemia? Ou seja, gente, essa pergunta eu fiz para os entrevistados para poder identificar assim o que eles acham, como é que era feita essa gestão, né, dentro desse cenário que a gente estava vivendo, que é devido à pandemia, as escolas fechadas, sem alunos. Então eu também queria aprender, saber como que eles estavam lidando com a gestão dentro desse cenário. Como é que você pode realizar essa gestão de uma escola se está sem aluno, né? Escola sem aluno, porque só tinha o diretor, o vice e o coordenador, ou seja, não tinha professor, não tinha aluno, certo? Então eu tive essa curiosidade de saber como é que eles estavam lidando com essa situação, de acordo com esse cenário que a gente estava vivendo, as escolas fechadas, e eu queria saber como que essa gestão foi colocada em prática dentro desse cenário, certo? Vamos aqui agora na próxima pergunta. Quais os impactos na gestão escolar no período de isolamento social? Ou seja, quais os impactos, né? Os impactos querendo dizer assim, quais as dificuldades, quais as barreiras encontradas nessa escola, nessa gestão escolar, né? Qual foram os problemas que acarretou devido a esse cenário, certo? Devido a esse período, né, de isolamento social, ou seja, a escola vazia. Eu quero saber qual foram as dificuldades enfrentadas que eles tiveram que passar para realizar essa gestão democrática, já que só tinha o quadro de funcionários, né, era basicamente essas 3 pessoas foi que eu encontrei nessa escola. Então, eu gostaria de saber quais eram as dificuldades que encontraram para pôr essa gestão em prática. Tenho aqui a próxima pergunta, certo? E ela diz assim: quais medidas, né, a escola desenvolveu para atender aos alunos? Ou seja, quais medidas, como é que eu posso dizer assim, quais soluções, né? Qual foi a solução encontrada ali, diante daquele cenário, naquela situação? O que foi feito, o
que a escola conseguiu desenvolver para atender as necessidades desses alunos, né? Como é que foi, como é que eles, o melhor caminho que fizeram, enfim, como é que puderam fazer para que fosse superado aí essas barreiras, né? Digamos assim. Tem aqui uma próxima pergunta também. Acho bastante interessante. Como será, né? Planejar o retorno das aulas, né? Ou seja, como é que eles vão lidar com essa volta, com esses alunos voltar esse tempo todo que ficaram sem esse contato físico, né? Esse trabalho que estava sendo feito remotamente. Então eu queria saber como que será, como é que vai ser o retorno dessas aulas, quais medidas vão tomar, como é que vai ficar a situação agora, porque depois de tanto tempo, né, os alunos sem aula presencial, querendo ou não, tiveram que se adaptar a uma nova realidade, foram obrigados a se adaptar a essa nova realidade. E eu quero saber como é que será esse retorno. Se mudou, se teve algumas coisas que vão... Se vai conseguir melhorar, enfim, certo? A próxima pergunta aqui, então aqui, como será a gestão escolar após a pandemia? O que mudará? Ou seja, eles tinham um tipo de gestão, digamos assim, daquela forma de trabalhar antes da pandemia, né? Com certeza, após a pandemia, vai mudar alguma coisa e eu quero saber o que vai mudar nisso aí. O que se trouxe algum benefício, se não trouxe, porque, enfim, como é que vai ser a partir de agora, certo? Próxima pergunta aqui. Quais ações poderão ser desenvolvidas no âmbito da gestão para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia? Ou seja, quais ações, né, o que poderia ser desenvolvida dentro da gestão para minimizar esse prejuízo pedagógico? Ou seja, essas crianças ficaram em casa, tiveram que se adaptar a essas aulas remotas, certo? Consequentemente, teve esse prejuízo pedagógico, né, no aprendizado dessas crianças. Então, eu queria saber aqui o que poderia ser desenvolvido para minimizar esse prejuízo, para que essas crianças, quando chegasse o final do ano letivo, ou quem sabe o início do próximo, não tivesse tão prejudicada com essa consequência que tiveram que passar, né? O que é que a escola pode fazer dentro da gestão democrática, o que é que poderia ser feito para minimizar esses prejuízos pedagógicos, né? Que foi relacionado à pandemia, devido à pandemia do coronavírus. E aqui, para finalizar aqui, a gente tem aqui, entre outras perguntas, a ser desenvolvida pelo estudante. Ou seja, aqui, como eu falei para vocês, eu coloquei algumas perguntas, eu enfatizei aqui as que eu achei mais necessárias, as mais importantes, que eram as minhas curiosidades maiores, né? Aquelas perguntas mais enfatizando realmente o que de fato, como foi, o que teve de problema, enfim, como eu já li para vocês aqui cada uma das perguntas, certo? Sendo assim, a gente finaliza esse slide, que foi o slide da pergunta das entrevistas, algumas perguntas das entrevistas. E aqui eu finalizo esse slide e vamos se situar agora, vamos ver o que tem agora no próximo. Aqui, como vocês podem ver, será o slide das respostas das entrevistas. Aqui eu trago para vocês esse slide, né, que ele é as respostas dessas entrevistas que eu acabei de fazer. Eu acabei de ler, né, cada uma pergunta. E agora eu quero ler cada resposta de cada entrevistado. E aqui a gente começa com o gestor. Certo? Vamos lá. Aqui nesse primeiro tópico tem qual o perfil de público atendido pela instituição. Qual o público que essa instituição atende, né?
Como eu já falei, é uma escola que atende o público do ensino fundamental 1. São anos iniciais, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, certo? Como que é a estrutura física dessa instituição escolar? Como que é essa estrutura física dessa escola, né? Como é que encontra-se essa estrutura física? E aqui ele me respondeu: em boas condições. São 5 salas, um refeitório, uma biblioteca, uma direção, 4 banheiros, uma cozinha, uma secretaria. Isso aqui está especificando a estrutura física dessa instituição, a estrutura física dessa escola, certo? Resumindo, né, encontra-se em boas condições, escola em boas condições, certo? Próximo tópico aqui, próxima pergunta. Como que se constitui o retorno da instituição escolar e a relação com a comunidade escolar? Como é que se constitui esse entorno da instituição escolar em relação com a comunidade escolar? Como é que é, ou seja, né, como é que é essa interação? Como é que é essa interação da instituição escolar com a comunidade escolar? Ou seja, né, como é que é essa relação de instituição, a instituição está professores, está o gestor, está o vice-diretor, está um coordenador. Como é que é essa relação com a comunidade, com os alunos, com os pais de alunos? Como é que é essa interação? Como é que a gente pode... Aí vamos ver o que esse gestor me respondeu. Ele me respondeu que tem boas relações, né? Como a gente pode ver aqui, boas relações com a comunidade escolar. Ou seja, é uma escola que ela consegue ter uma boa relação, né, entre professor e aluno, entre professor e pai de aluno. A gente consegue se ter uma boa relação nessa instituição. Essa foi a resposta do gestor dessa escola, né? Que bom, né? Vamos aqui para a próxima pergunta. O corpo docente participa de formações continuadas, né? O corpo docente participa de formações continuadas. Tem professor nessa escola que participa dessas formações continuadas, né? Que é que ele me respondeu aqui? Sim, oferecidas pela Secretaria de Educação. Ou seja, dentro dessa instituição tem o corpo docente, né? Participa, sim, de formação continuada, que é oferecida pela Secretaria de Educação. Agora a gente vai seguir aqui na próxima pergunta, certo? Temos aqui como fazer a gestão de uma escola sem alunos, fechada por conta da pandemia. Né? A pergunta é como é que eles podem executar essa gestão, né, se a escola estava fechada, sem alunos, devido à pandemia. E ele me respondeu assim: tem sido bastante difícil, devido à realidade dos alunos, onde muitos não dispõem do uso de internet e recursos tecnológicos. Ou seja, a gente sabe que, infelizmente, a tecnologia, né, não é acessível para todos, né? Então, é como o gestor falou aqui, que tem sido bastante difícil executar essa gestão diante desse cenário, que tem alunos que não dispõem da internet, ou quando se tem internet, não dispõe do equipamento tecnológico, né, do celular, do computador, de um tablet, enfim, algo que ele pudesse ter essa conexão para que ele pudesse realizar essa gestão. Resumindo aqui, tem sido bastante difícil, né? Foi a resposta aqui do gestor. Temos outra pergunta aqui, vamos à próxima pergunta. Quais são os impactos na gestão escolar no período de isolamento?
Quais são os impactos, significa o quê? Quais são as dificuldades? Quais foram as barreiras que eles encontraram, né? Para as atividades de gestão nesse período de isolamento social. E aqui é a resposta do nosso gestor. E quais são os impactos? Vamos lá. Administrar os déficits de aprendizagem que estão ocorrendo nos alunos, né? Acredito que devido a esse período de isolamento social, não ter aquela interação aluno-professor, professor-aluno, né? Que a gente sabe que quando está em sala de aula fica mais fácil tirar uma dúvida, questionar, o professor acompanhar o desenvolvimento desse aluno. Então, devido a isso, né? O gestor me respondeu que tem sido bastante difícil administrar, controlar esses déficits de aprendizagem desses alunos, certo? Porque presencial, com certeza, seria diferente, né? Apesar, além de estar distante, que a gente sabe que a interação é bem melhor, tem aluno que não tem o recurso tecnológico. Então, como é que vai acompanhar? Como é que vai ver o rendimento, a aprendizagem, o desenvolvimento daquele aluno? Né? Então, ele resumiu para mim que uma das grandes barreiras seria essa, administrar os déficits de aprendizagem dos alunos, certo? Vamos aqui à próxima pergunta. Quais medidas a escola desenvolveu para atender aos alunos? O que foi desenvolvido para que pudesse, digamos assim, não cessar, né? Porque cessar seria acabar. Eu acho que a palavra não seria essa, mas seria assim, diminuir, né? Diminuir diminuir essas dificuldades para que pudesse atender as necessidades desses alunos, dessas crianças, né? Ele me respondeu aqui, realização de aulas, né? Via recurso do WhatsApp, e disponibilização de material impresso para alunos que não têm internet ou algum recurso tecnológico. Ou seja, chegaram nesse consenso, né, e viram uma maneira que não é porque que o aluno está ausente da escola, que não tem um recurso tecnológico, que não tem uma internet, que vai deixar, a escola tem que cruzar os braços e ficar por isso, né? Não, então qual foi a maneira que eles, a melhor maneira que encontraram de dar continuidade a esse trabalho pedagógico, mesmo com os alunos em casa e com essas dificuldades encontradas? As aulas estavam sendo feitas via WhatsApp, né? Queriam que o professor faria uma aula online naquele exato momento, os alunos entravam no WhatsApp e participavam daquela aula. E para os alunos que não tinham a internet, ou mesmo recurso tecnológico, celular, enfim, um tablet, um computador, era disponibilizado nessa escola material impresso para esses alunos que não tinham esses recursos. Ou seja, a escola tentou buscar uma solução, uma maneira de atender a esses alunos, né? Essas duas diferenças. Quem tinha a sua internet, quem tinha o seu celular, entrava na aula através do canal do WhatsApp, né? E quem não tinha o celular ou a internet, tinha o material disponibilizado impresso e o aluno ia retirar na escola para poder acompanhar as aulas, né, cotidianas. As aulas do cotidiano. Certo? Vamos lá aqui a próxima pergunta. Como será o planejamento das aulas? Planejar o retorno das aulas, né? Como é que vai ser esse planejamento? Como é que vai ser feito, realizado? Planejar esse retorno dessas aulas, quando essas aulas voltarem, né? E o gestor aqui então me respondeu. O retorno às aulas será planejado tomando todas as medidas sanitárias possíveis para o enfrentamento do coronavírus. Ou seja, aqui, né, possível enfrentamento do coronavírus, garantindo um ensino de qualidade para os alunos. O que seria isso aqui, né? A gente sabe que tivemos esse longo período de isolamento social. E quando o gestor ele fala aqui garantindo aqui, tomando todas as medidas sanitárias possíveis, seria o que essas medidas? Álcool em gel, né? Para que a gente pudesse estar higienizando as mãos, professor, aluno, comunidade escolar, todo mundo. A questão do distanciamento social, antes da pandemia tinha um valor X por turma,
esse valor ele tem que ser diminuído, é obrigatório diminuir esse valor de quantidade de alunos, porque precisa ter esse distanciamento social. Basicamente assim, né? Outra maneira também é a aferição de temperatura, né, na entrada, esse aluno quando ele for entrar na escola, ser medida a temperatura dele, porque a febre ela é um dos sintomas do coronavírus, então verificar se aquele aluno está febril, se não, se aquele aluno aponta algum indício, né, de algum sintoma do coronavírus. Não permite, se apontar, se apresentar algum sintoma, febre, ou, enfim, o que seja, não permitir, infelizmente, não permitir a entrada desse aluno, né, pedir que se dirija ao posto de saúde, ao hospital, enfim. E pronto, basicamente os 3 pontos principais seriam esses, né? Para sim poder garantir esse ensino de qualidade e o ensino seguro, né? O aluno, a mãe, o pai tanto sentem segurança de deixar o aluno enquanto o aluno se sinta seguro com essas medidas, né? Essas medidas de proteção, digamos assim. O diretor também me comentou também, né? Falou que a questão do horário do intervalo, do recreio, né? Tinha-se o hábito, o costume daquele horário, digamos 9h30 da manhã, para o turno da matutina, liberar todas as turmas por iguais. Mas devido a isso, o intervalo as turmas estão com horários diferentes de intervalo. As crianças elas não podem ter contato, nem o contato físico, de tocar na mão, de um abraço, não pode, e nem o contato com objetos pessoais, tipo trocar uma borracha, um lápis, um caderno, seja lá o que for, não pode. Esses materiais não podem ser partilhados, entendeu? Cada criança com o seu objeto, manter esse distanciamento de pegar na mão, um abraço, que eles tinham esse hábito, mas isso aí não pode, e eles estão trabalhando nisso aí, né, para manter isso aí, controlar isso aí, porque muitas vezes a criança ela não tem esse raciocínio digamos assim, do perigo, né? E o professor, o diretor, o coordenador trabalhando em equipe para poder dar essa segurada para ele. Tanto os alunos quanto os pais, né? Que ficam em casa também com preocupação. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Como será a gestão escolar após a pandemia?